minha dica é sempre vir aqui, tá? No portal do Cadastro Rural. Aí nós temos aqui, tudo a respeito do ITR está aqui, gente. A legislação toda, os links que por acaso possam interessar, explicação do que é. São essas letrinhas. O manual está aí também? O manual está aqui, ó. O manual estão nos manuais. O manual do CAFIR, o manual do ITR, o manual do CNIR. Ó. Passo a passo da vinculação. Gente, vamos olhar junto isso? Ó, o que nós falamos. O que é a vinculação? E é obrigatória acima de 50 hectares, né? Quem está dispensado. A vinculação inicialmente foi pela DCR, de 2015, lembram? A partir de 7 de agosto, no CNIR. Como é que é o fluxo da atualização? DCR, SNCR, CNIR e CAFIR. Daí, propriamente, o passo a passo. Eu não vou ler tudo isso aqui, não, só para passar para a gente ver. Que o cidadão tem as informações lá, tá? Ok? Passo a passo da vinculação. Ó, aqui está DCR. Eu não vou fazer DCR, não, só vou até lá, tá? O manual da DCR e a vinculação. Glossário, CAFIR, todos estão com o manual, tá? Mas isso aqui é do cidadão, né? Mas, de toda forma, para nós, está aqui as informações são as mesmas, a não ser o CNIR, que tem mais informação no nosso do que o do cidadão. E aqui estão os serviços agora. Ó, daqui ele vai para a DCR. Daí eles contam aqui o que é a DCR e tal. E essa é a carinha onde ele se identifica. Ele precisa ter já a senha criada lá. Tá? Aí ele bota aqui as informações e sai fazendo a declaração. Lembra, nós não temos nada que ver com isso aqui. CNIR. Então tá. Eu vou entrar primeiro para consultar, tá? Aqui está o CNIR, então. Essa aqui é a primeira tela que o cidadão vê. BXR, é isso, gente? Me acompanhe. GXP, é isso? Olha, gente, sim, ó. A senha tem toda uma composição. Eu vou fazer de conta que eu esqueci a senha. Ó, se ele tem certificado, ele entra com o certificado, senão ele faz uma senha, tá? Eu vou fazer de conta que eu esqueci a senha para vocês verem como é que é composta a senha, tá? Ó, precisa ser de 6 a 8 caracteres, uma letra maiúscula ou minúscula, número e caractere especial. Ele identifica, no caso, é uma pessoa jurídica, e daí ela precisa ter todas essas informações aqui.
CNPJ, natureza jurídica, o código do INCRA, que é o SNCR, que é aquele grande que a gente está acostumado, mas também o código do CCIR, que é diferente. Tá? E aí ele gera aí a tal da senha. Ele vai fazer eu fazer de novo, porque eu voltei. Nesse aqui vocês não vão conseguir entrar, porque eu estou fazendo de conta que eu sou cidadão, né? CTH, é isso? U, Z, M, quê? Tenta aí 9, 856, 975, 1. Eu vou pedir pra ti, né? Atravessar a sala. Fica. Isso aqui tal se vocês lembrassem que dava para apagar a luz. Agora tu vai dormir. Ai, Jesus, não. Vocês preferem ficar com ela acesa? Fica. Eu tô achando que vocês não estavam enxergando nada ali. Então, a primeira tela, como eu disse assim, se ele tivesse alguma coisa em preenchimento, ela já ia aparecer aqui, tá? No caso, solicitação. Ou ao menu, ou ele consulta os imóveis, ou ele consulta as solicitações dele. Aqui tem a identificação de quem é que está logado, e aqui o que tu pode fazer em relação a... Tá? Então, vamos dar uma olhada nos imóveis? Meus imóveis, sempre aqui em cima diz onde é que tu anda, tá? Para tu saber onde tu anda, tu tem que dar uma olhadinha ali em cima, que às vezes a gente está meio perdido. E as formas de consulta estão aqui. Mas no caso, a lista de imóveis, ele só tem um imóvel, então não tem lista, né? Aqui, ó, que é como nós estávamos fazendo, tem um registro encontrado. Aqui é onde ele imprime, exporta o arquivo. E aqui estão os dados do imóvel. Olha só, não tem NIF aqui, ele não está vinculado. Tá? A área, e aí eu posso fazer o quê? Ó, quitação. Posso vincular ou verificar os dados do meu imóvel. Quem é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo de conta que eu sou o dono do imóvel, né? Vamos lá na suíte ver como é que está lá na receita. Lá. Ai, ai. Então, ó, CNIR Serviços e o ITR. Aqui é a manutenção, onde se altera ou de ofício ou a pedido quando não é mais pelo coletor, certo?
Aqui tu pode fazer os outros tipos de consulta, né? Que é só isso que tu vai ter para consultar lá, para ver se ele tem imóvel, né? Tu tem só essas opções aqui. Ah, tá. Se ele tivesse mais de um imóvel, ele apresentaria uma lista de imóveis. Como ele só tem um imóvel, e eu fui direto no UNIF, né? Ele trouxe este. A gente sabe que ele não tem mais imóveis, é só esse mesmo. Vamos expandir e ver o que tem aqui de dados. O UNIF, a área. Esta informação aqui, de código de INCRA, estando aqui essa informação, não significa que ele está vinculado. E essa informação veio da declaração do ITR dele, que tem campo apropriado. Tá? A partir do ano passado, gente, eu não sei mais se eu falei para vocês as coisas ou não. Se eu começar a repetir muito, vocês me avisam. Tá? Com essa história de fazer dia seguido, eu digo, não é como eu falei, daqui a pouco eu não falei para vocês nada. Do ano passado, desde o ano passado, né, nós colocamos o CAR, pedimos a inclusão do número do CAR na declaração do ITR, mas não era obrigatório no ano passado. Parece que este ano vai ser obrigatório já colocar. Por quê? Porque como é que é o nome? Não sei, não lembro. O pessoal que faz o CAR, né? Eu não lembro qual é a instituição. É o próximo que vai se aproximar, né? Vai vir para o CNIR, vai consultar os dados do CNIR. Tá? Então, a gente já está começando a pegar essa informação via declaração. Então, viu? Isso, é isso aí. Não sei, não lembrava. A gente tem que mandar ele primeiro lá? Não, ele tem... Parece que até foi prorrogado até final de dezembro. Não sei, eu não estou próxima disso. Mas se é obrigado ele a entregar em setembro, ele vai ter que ir antes. Sim. Se vai ser obrigado a fazer informar, ano passado foi... Não adianta prorrogar até dezembro, porque a gente vai cobrar dele antes. Não, quem prorroga ou deixa de prorrogar é o pessoal lá, né? Agora, não tem o que nós fazer. Se a gente está se nós botamos na declaração, eles sabem que a gente está fazendo isso. Nós não ia colocar sem acertar com eles isso. Quem vai apresentar a declaração vai ter que ter. É assim mesmo. Tá? O que eu queria só chamar a atenção aqui mesmo era essa questão aqui do SNCR, tá? Então, ontem, acho que foi ontem, alguém achou que o fato de estar o código do INCRA aqui significava que ele estava vinculado. Não. Essa informação veio da declaração dele. Situação do imóvel é ativo. Esse ativo aqui é na Receita Federal, não tem nada a ver com o INCRA e nem tampouco lá no CNIR. Lembra? Quem foi para o CNIR é quem estava ativo segundo os critérios do INCRA. Aqui estão os dados fiscais dele. A declaração de 2017 foi processada nesse final de semana, está aqui. Processada com lançamento de ITR. E ele não tem imunidade ou isenção. E aqui a gente vai para a declaração, para os dados da declaração. Tá. Processada. O que mais que ele tem aqui? Ó. Olha, informou o código do INCRA. Lembra que... Lembra? Não, eu vou falar porque eu acho que eu não falei para você. A partir também de 2017, os imóveis
obrigados à vinculação ou já vinculados não atualizaram o CAFIR. Até 2016, muitas vezes nós mesmos orientávamos o contribuinte para fazer alterações via declaração, né? Então, assim, se ele pensou que ele fez a atualização ano passado e que está atualizado, não está mais, tá? E como isso é um pedido, é uma apuração especial, então alguém vai ter que dizer para atualizar, se for o caso, mas está suspenso, tá? Desde que o CNIR foi para a produção, está suspensa a atualização. Mas quem estava previsto não atualizar são esses, os obrigados e os vinculados. Só que os outros poderiam atualizar o cadastro, mas não foi feito e não tem previsão de fazer. Tá? E aí está toda a distribuição de área, lá, e está pagando 75, está pagando bastante. Tá, gente? Então, isso aqui, ó, aqui, eu não tenho nada, nenhum indicativo de que ela está vinculada. Na verdade, ela não está vinculada, é isso que a gente quer ver aqui, né? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos entrar no CNIR Serviços, para ver o que a gente vê no CNIR Serviços, tá? Agora aqui, eu estou dentro da Receita Federal e essa é a cara que nós enxergamos. As consultas são as mesmas do contribuinte e aqui está a minha identificação. Outro consulta solicitações, outro consulta imóveis. Se eu consultar solicitação, não tem, certo? Então, vamos consultar imóvel. Olha, as formas de consultas para procurar são essas aqui, ó. O INCRA, o NIRF e tal. Aqui, ó, de relação jurídica. Aqui ele pode, se ele tem muita coisa, ele pode fazer alguns filtros. Intervalo, enfim, até ato jurídico. Ato jurídico que seria quem provocou, né, a alteração. Não, isso aqui é o código do INCRA, tá? Vou botar o código do INCRA porque eu sei. Senão eu pegava outra informação. Pesquisar, ele trouxe o que ele achou. Também vejo quantidade, também exporto. Ó, se eu exportar, ele desce, ó, ele já cria e desce, ele não mostra na tela para você. E aqui tá, ó, não está vinculado. Se tivesse vinculado, o NIRF estaria aqui nesse lugarzinho. Ok? Está correto, porque nós, lá o cidadão também tá vendo isso, tá? E aqui está, como é que eu vou para os dados do CNIR? Aqui, azulzinho. Ó, dados do imóvel. Lembra que a gente passou por lá? O NIRF, se tivesse vinculado, ele estaria relacionado aqui. E aqui, se tivesse mais de um município, estaria aqui a informação. A questão da dimensão é a área urbana, estaria separado. E se houvesse medição, documento entregue, que localizasse lá, tá, o imóvel, estaria aqui a informação. Tá. E é feito o quê? Daí aqui está a titularidade, conforme nós falamos. Aqui no 5 é a informação das parcelas. No caso, este imóvel
ele só tem uma parcela. E aqui está a informação dele, detalhe da parcela. O código da parcela, desde quando, número da matrícula, serventia, que é o cartório, a área, se tivesse área urbana, estaria aqui. E aqui a identificação de quem é. O que ele é? Ele é proprietário de 100%. E o ato jurídico, lembra? Eu acho que ele não tem. Foi o quê? Foi uma compra e venda. Não tem indicação de instrumento. Quem é que é o cartório que fez isso? Foi o registro de imóveis. Onde que está registrado? É no livro 2. E o sistema registral é de matrícula. Fechamos. A gente viu, então, nós estamos dentro da Receita Federal, que inicia serviços e não está vinculado, tá? Vamos voltar lá. Agora eu estou cidadão aqui. Não está o NIRF e nós vamos vincular. Ah, não quero mostrar outra coisa aqui também. Serviços disponíveis. Vamos no CAFIR. Lembra que o CAFIR, ele, se estiver vinculado, ele não deixa fazer alteração, certo? No caso, ele não está vinculado, eu posso criar. Ó, é assim que o cidadão vê lá. Isso aí é o coletor, certo? Certo? O sono, gente. Aproveita e vamos conversar um pouquinho para o sono passar. 5. Nem vai, ó. Então, essa é a instrução, ele aparece a instrução direta para ele fazer, da orientação de como fazer, tá? É isso aqui que eu queria mostrar só, tá bom? Então, ele deixaria eu fazer tranquilo aqui, por quê? Porque é menor de 50 e não está vinculado. Tá? E daí ele preencheria tudo isso, enviaria, imprimiria o DECIR, juntaria os documentos que provam, agendaria e levaria na Receita. Ok? Aí vamos lá agora. Sou o contribuinte e vou fazer a vinculação. Daqui eu também poderia ir ver os dados da matrícula. Vinculação de NIRF. Tá. Selecionar NIRF para... Lembra? Selecionar NIRF para vinculação. E vamos colocar o NIRF aqui. Vamos pesquisar. Ele trouxe aqui. Tu poderia... Se fossem muitos imóveis, né? Tu poderia dizer aqui, ó, só me traz aqui o que eu posso vincular. Aqui ele dá a quantidade também, mas ele só encontrou um. E está aqui, foi conforme eu pedi, né? Pelo NIRF ele trouxe. A situação está ativo e eu vou fazer uma ação. Nesse momento, ó, aqui só diz, ó, criar NIRF, deixa eu baixar um pouquinho. Criar NIRF para vinculação, tá? Se eu não tivesse o NIRF, lembra? Mas eu tenho, e é esse aqui. Então, no momento que eu seleciono ele, ele vem para cá, ó, vincular o selecionado. Eu disse ok. Agora, ainda assim eu posso botar fora. Por que eu posso remover? Porque eu posso ter que trabalhar e eu mudei de ideia, não quero mais essas coisas aqui. Boto fora a hora que eu quiser. Enquanto eu não tiver entregue, né? Daí eu posso salvar como rascunho, ela vai ficar em preenchimento, aquela história do preenchimento. Mas nós já queremos, ó, olha aqui, ó, o status a vincular, tá? Então, enviar.
ele diz aqui que, né? Se é isso mesmo que eu quero fazer. Ó, solicitação enviada com sucesso. Tá? E ele mantém, ó, não está aqui. Não está aqui porque ele guarda a informação no momento que eu estou fazendo. E é assim que ela vai ficar até que ela fique processada. Eu tive um pouquinho de dificuldade, por isso que eu estou falando. Porque eu estou dizendo, eu pensei, né, minha lógica, eu pedi para vincular, eu disse qual era o NIRF, como é que ele não botou nada aqui, né? Na verdade, ele, depois de processar, que daí ele faz. Quando ele fizer aquilo que eu pedi, ele, o sistema, né? E aí ele coloca o NIRF aqui. Tá? Então, é isso. Tá aqui, ela feita. Agora, vamos fazer assim, ó. Se tu não... Para ela processar, para tu ver o resultado daquilo que tu pediu, tá? Tu tem que atualizar a página aqui, né? Tem que ir e voltar, fazer de novo o processo, porque senão ele não sabe se está pronto ou não. Se deu sucesso ou não lá. Enviada, ela foi. Atualizar a consulta. Olha aqui. Tá. Ok? Apareceu o NIRF aqui. Vinculou, então deu, né? Quer ver uma coisa? Agora eu consulto minhas solicitações. Ó, essa aqui que eu mandei. Mentira, essa aqui. Processada. Tá? E agora eu só posso visualizar a solicitação e ver os dados. Depois que ela está processada, acabou. Está feito aquilo que eu pedi para fazer, certo? Quem é o eu aqui? Eu sou lá a criatura. Agora, vamos lá. Criar solicitação. Então, ele está vinculado, certo? Vamos olhar. O Kinir está dizendo que ele está vinculado. Vamos olhar agora aquela história do coletor está bloqueado para fazer dos vinculados ou superiores, né? Exatamente. Senão eu ensinei errado você. Ó. Ok? Alguém tinha dito que queria fazer um porque nunca tinha visto que funcionava, nunca tinha visto, como é que disseram? Nunca tinha visto concluir o trabalho até o fim. Não sei quem foi, mas foi alguém de vocês. E vocês daqui de São Paulo. Não sei quem foi. Mas está aqui, tá? Então, ele tem essa informação. E essa informação, manda ele já para a DCR, né? Ok? Se ele leu, ele pode fazer direto, não precisa nem te perguntar nada. Vamos no switch. Ó, isso aqui é o que estava quando eu consultei, eu não saí, né? Então, ele não atualizou nada. Vamos... Ai, não brinca que vai fazer, não. Vamos ver. Menu. Consultar solicitações. Trancado isso? Tem que sair e começar de novo? Tu não brinca. Não. Ele pensou agora. Tá? Eu botei consultar imóvel. Ele trouxe. Tem que sair e fazer de novo. Que saco isso. Então tá, vamos fazer de novo. Onde é que tá? Hã?
Se está processada, ela vai colocar aqui. Ou é essa? Não, tem razão, mas não vai mostrar. Não vai mostrar hoje. Já nem sei mais o que eu consigo ver. Código do INCRA, vamos lá. Cadê o INCRA? Mas não, a vinculação não é no dia seguinte, gente. O que atualiza no dia seguinte são as alterações via DCR. Ok? Sim, eu vou entrar e vou mandar ele processar de novo. 868 191 013 738. Ó. Não. Ó, nada. Que tá. O que é que eu consultei? Consulta solicitações, certo? É essa aqui que eu mandei, né? A situação está processada, como nós fizemos lá. Aqui, ó, é o que ele pediu. Vamos olhar o que ele tinha pedido. O que eu tinha pedido? Ó, está processada. Ó, ativo a vincular. É exatamente aquilo que estava quando eu mandei. Daí ficou registrado lá. A vincular com o tal do NIRF que eu selecionei lá, ok? Consulta imóveis. Oi, NIRF 188-33225. Pesquisar. Ó. Ok, gente? Tá aqui? Ó. Vinculou? Ó. O NIRF tá aqui. Ok? Dados da parcela, conforme nós tínhamos visto. Então, é assim, a vinculação é imediata, desde que seja processada. Poderia ter tido algum problema nos dados quando ele foi vincular. Se houvesse, ele teria um resultado dizendo, ó, não pude fazer isso que tu queria. Daí, o que tu faz? Vai imprimir aquela mensagem, vai juntar documento. Não precisa juntar nada, lembra? Eu estava achando que eu já estava no coletor. Imprime o negócio e vai agendar para ir na Receita Federal. Tu recebe e faz o procedimento simplificado conforme o ato declaratório aqui. O ITR já aparece como vinculado também? Oi? O ITR também não aparece como vinculado? Não tem informação sobre isso lá, no CAFIR. Tu está falando ITR, não. Fala aí, porque ITR é tudo, certo? É o CAFIR que está falando, né? No nosso cadastro. No CAFIR. Tá? É que ITR, gente, é o tributo. Sabe? E dentro do tributo nós temos muitas coisas. Quantas coisas a gente já falou aqui? Né? O CAFIR, que é o nosso cadastro. Tá? Não tem essa informação lá. Lembra que nós olhamos? Não tinha nada lá. Tinha... Então, mas é via declaração. É isso mesmo que eu estava dizendo. Não é por causa... Aquele número lá não significa que houve vinculação. Essa informação daquele campo veio informado pelo contribuinte quando ele entregou a declaração. Tá? Não mudou, não muda nada em relação ao CAFIR. Tá, então é isso, tá? Gentes. Deixa eu ver uma... Não tem como a gente confirmar se ele... O que tu quer confirmar? Eu não te mostrei? Não, o que ele está falando. Então, no nosso sistema não dá para confirmar que ele vinculou, então. Se ele vinculou...
O sistema que controla a vinculação é o CNIR. É o CNIR. Onde que tu consulta a vinculação? No CNIR. As informações do CAFIR são para quê? Para tributação. Por isso que nós não temos, mantém os dois cadastros. O CAFIR é o cadastro da Receita Federal, administrado pela Receita Federal, que serve para cobrar. Deveria servir. E o CNIR é o sistema que permite, hoje em dia, somente ao cidadão fazer a vinculação, que é o primeiro serviço disponível para ele. Tá? Todos os imóveis podem ser vinculados, exceto aqueles dois, ou só na área urbana ou só na área rural. Vai estar aí no CNIR, mas não pode haver vinculação, porque um não está na Receita e o outro não é de interesse do INCRA. Esse caso aqui não tem pendência, mas senão teria toda uma... O negócio da pendência lá. Aqui, ó, nos manuais, gente, nós olhamos da vinculação, né? Tem o do CNIR, daí aqui conta o que é o CNIR e tal, e aqui está o manual. Ó, como é que faz? Solicita a vinculação de NIRF e tal, toda a orientação necessária tá aqui. E essa aqui é do contribuinte lá do... eu digo de tudo, né? Eu digo contribuinte, eu digo cidadão. Ó, tá? As situações que podem ficar... A descrição do que é. Aí, a outra coisa, ó, em preenchimento, tal. As ações que nós passamos por isso aqui. Aí, ó, quando a gente não atualizar, ele não vai fazer nada. Ele não sabe. Aí, eu quero ver aqui, ó. Eu quero mostrar. Cadê? Podia ter olhado lá em cima, né? Mas a Rosina saiu catando aqui. Toda a orientação está aqui. Mas o que eu quero não chegou ainda. Acho que está no dedo. Ó. Eu tirei daqui para colocar lá naquele papel. Será que tá? Aqui, ó, sete pendências. Aqui. Pendência, ó. Acho que é o do CAFIR, essa pendência aqui. Para vir na Receita Federal, que envolvam, pendências que envolvam o CAFIR, são essas aqui. Nome do campo, campo obrigatório. No CNIR não existe um dado obrigatório para fins de atualização no CAFIR. O cidadão deve apresentar DCR no INCRA, informando o dado ausente. Nome do campo, inválido. No CNIR, um determinado dado está inválido, ou seja, não está no formato que se esperava para o dado. O cidadão deve apresentar a DCR, consertando. NIRF não encontrado no CAFIR. Não existe o NIRF indicado na vinculação. O cidadão deve fazer o preenchimento de vinculação com outro NIRF que exista no CAFIR. NIRF cancelado no CAFIR, né? NIRF vinculado ao código do INCRA encontra-se cancelado no CAFIR.
o cidadão deve refazer o procedimento de vinculação com o NIRF ativo. Se for o caso de reativação do NIRF cancelado, o cidadão deve apresentar solicitação de reativação via coletor. Lembra? Aqui ele só faz inscrição e alteração de dados cadastrais, né? Os outros todos atos continuam sendo feitos pelo coletor. Aqui estão as pendências que foram geradas, que estão lá naquele campo 7, lá, quadro 7, que foram geradas quando do processamento e disponibilização no CNIR da base que veio do SNCR, tá? Daí tem, porque assim, tem aqui o que gerou e ao mesmo tempo o que ele tem que fazer, ó. No caso da primeira aqui, informação sobre o município, parcela num município e outro, tal, ele não tem que fazer hoje. Ele vai manter essa pendência. Também isso aqui, a falta de informar a área urbana, também não tem que fazer. As outras, ele vai dar um jeito lá no INCRA. Falta aqui. Imóvel com saldo remanescente, houve desmembramento de parcela rural sem atualização correspondente. Cidadão deve entregar DCR no INCRA. Qualquer problema que ele tenha em relação a essas aqui, é com o INCRA, é via DCR. Ele só vai ir na Receita se ele tiver problema ali, né? Pelo que a gente viu, só se ele tiver, ter que reativar algum, né? Se for para criar o NIRF, também, mas daí em função da criação de NIRF, do pedido que ele fez, né? Tudo bem, gente? Não vou ler tudo isso aqui. Vocês querem ler, não, né? Dúvidas? No caso de quem não consegue fazer pelo DCR, vem para a gente todo atendimento simplificado, né? Sim. Como... Pede para ele trazer a folha de pendência ou a gente vai acreditar que ele não consegue fazer? Não, tu não parte do princípio que ele não conseguiu fazer. Ele vai receber uma mensagem lá. Ele vai imprimir essa mensagem, que é a prova, né, de que ele não conseguiu. Agora sim, ou tu confia nele, se tu achar que é isso mesmo, se tu tem condições de fazer, tu vai lá e faz. Não tem problema nenhum tu fazer. E tu faz aonde? Tu faz no manutenção, né? No manutenção mesmo, não é no trata, porque não veio pelo trata, né? Que mais, gente? Vocês já aprenderam tudo, foi? Nenhuma dúvida do que a gente conversou até agora? Silêncio, eu vou entender que responderam sim, tá bom? Esse trabalho aqui, que eu estou usando, um colega nosso, que eu vejo que ele é o que mais sabe sobre CNIR, CAFIR, ITR, e muito mais, mas no caso do ITR, ele junto com outras pessoas, eu não sei quais são mais, que eu falo só com ele, que estão definindo o CNIR, tá? E ele que também, ele trabalha para... Está disponível para a COCAD em Brasília. É o Estênio, tá?
E esse material que eu vou passar agora é dele. Ele me autorizou, inclusive, a deixar para vocês, tá? Nós vamos passar por esses conceitos, tá? Para dar, agora sim vai dar sono. Porque eu deixei para o fim, eu deixei ontem também, porque já é mais maçante, né? É uma parte de legislação. Então, deixar para o fim para vocês, se quiser dormir, daí depois não precisa acordar. Vai ficar dormindo. Tá bom? Vamos ver se passa. Não, gente, ele não quer mais fazer isso aqui. Então, eu vou ter que ficar aqui. Vamos lá. Propriedade imobiliária. Estado e propriedade. O resultado do domínio do homem sobre a natureza por meio do trabalho é a apropriação dos bens naturais e seus produtos. Com o impacto social, coube ao Estado, ao garantir a liberdade civil dos indivíduos, proteger o resultado da apropriação, que hoje existe sob a forma de posse ou de propriedade. A diferença entre elas reside em um elemento formalizador perante o Estado. Certo? A gente falou sobre isso, né? A posse é a vontade de se sentir dono do negócio. O outro tem o título. A propriedade, o registro do título, a propriedade é o título é que formaliza perante o Estado a propriedade. Materialismo histórico de Marx e Engels, gente, eu não vou ler essa página, não. Tá? É que no Brasil, conforme o que um ato ou outro ato, às vezes eles usam a visão de um ou de outro. Por isso que ele escreveu aqui. Ao Estado cabe proteger a propriedade como um direito dos homens, sendo a propriedade o meio das pessoas afirmarem a sua liberdade civil, que está garantida e limitada, por sua vez, pela atuação do Estado. Propriedade e posse, portanto, são elementos importantíssimos para a compreensão da sociedade atual, porque o Estado e a sociedade se desenvolveram a partir da necessidade humana de apropriação, segundo uma visão materialista da história. São, por acaso, esses mesmos conceitos vão determinar a modelagem dos sistemas de cadastro. Tradicionalmente, a propriedade é definida como a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e do direito de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha. A propriedade é a faculdade de utilizar os máximos poderes possíveis sobre uma coisa, usar, benefícios diretos das utilidades da coisa, gozar, benefício indireto das utilidades da coisa, dispor, decidir o destino da coisa, vender, destruir, doar, reivindicar, exigir do Estado a devolução da coisa. O exercício de poder tão abrangente sobre uma coisa pode causar sérios problemas na vida da sociedade, principalmente se os homens apropriáveis forem escassos. Os homens, não é os homens, gente, é os bens. Principalmente se os bens apropriáveis forem escassos e não estiverem à disposição de todos. Para garantir a paz social, a propriedade exige que os demais membros da sociedade respeitem o direito de propriedade. Assim, a propriedade foi conformada juridicamente como a faculdade
de se exercer um conjunto de poderes, os maiores possíveis sobre a coisa. Uma obrigação dos demais membros da sociedade em respeitar os direitos do proprietário, que, em caso contrário, pode recorrer ao Estado para que ele garanta o exercício dos seus direitos. É aquilo, pode entrar na justiça, né? Esse conjunto de poderes sobre a coisa, usar, gozar, dispor e direito de reaver, chama-se domínio. Como a obrigação é dos outros para com o proprietário, a propriedade é considerada o próprio domínio. Os que têm obrigação de respeitar a propriedade são os não proprietários, portanto, a obrigação não faz parte da propriedade. Para a coletividade respeitar, para que a coletividade possa respeitar o direito do proprietário, é preciso que as pessoas saibam que alguém é proprietário. O proprietário das coisas móveis é reconhecido pelo fato de estar na posse das coisas, ou manter a coisa sob sua guarda. Algumas vezes, quem está na posse não é o proprietário, mas para a coletividade, a posse é o elemento indicativo da propriedade. Como para as coisas imóveis é mais difícil o proprietário mantê-las sob sua posse ou guarda, criou-se um órgão estatal que seria responsável para guardar as informações das coisas imóveis, de quem é o seu proprietário. Qual é o órgão? O Registro de Imóveis. É, portanto, o órgão estatal onde é inscrita, registrada a propriedade. Para o direito brasileiro, o proprietário é aquele cujo nome está registrado no registro de imóveis como o proprietário da coisa. É aquilo que a gente falou, né? Quem não registra não é dono. Adquire-se a propriedade com o registro do título no cartório do registro de imóveis. O registro é, assim, o ato que faz nascer, como regra geral, a propriedade. A propriedade é transferida por meio de registro de título no cartório de registros de imóveis. O que é o título? Título é a palavra que se emprega para designar a causa eficiente, o princípio gerador do direito, o instrumento do contrato ou do ato jurídico ou do ato exterior comprobatório, a qualidade, e assim se diz do título de herdeiro. Assim chama a qualidade quando se fala de título de herdeiro. O que eu queria aqui dizer? É um instrumento... mas a gente já falou, não precisa não fazer outro comentário. A transferência de propriedade pode ser por ato inter vivos, né? O alienante e o adquirente celebram um negócio jurídico e formalizam por meio de um instrumento, título, no sentido de instrumento. Vocês usam título porque pode ser vários instrumentos, né? O instrumento é a forma, no caso. Para imóveis de valor maior que 30 salários mínimos, o instrumento do negócio precisa necessariamente ser lavrado por um tabelião, escritura pública. A situação que a lei permite o escrito particular, mesmo que o valor do imóvel seja maior que 30 salários mínimos. Tem sempre exceção, né, a gente dizer, a regra é essa, e no direito, então, mais ainda. Depende do quão bom é o advogado. Que causa as mortes é o direito hereditário, né? A propriedade se transfere no momento da morte, quando se abre a sucessão, a abertura da sucessão. Mas é necessário procedimento posterior para se lavrar, para se levantar os bens do falecido, que é o inventário. E se determinar a forma como esses bens são partilhados, se entre mais de um beneficiário, claro, ou adjudicados, no caso de beneficiário único. A sucessão pode ser regida pela lei ou por testamento. Causas morte ainda, é o direito hereditário, procedimento judicial, ela pode ter arrolamento, quando é simplificado, né, ou inventário, que resulta em formal de partilha ou carta de adjudicação.
Ele tem procedimento administrativo, que é feito por tabelião, com assistência de advogado das partes. Resulta em escritura pública de inventário e partilha, que é a adjudicação. Em qualquer dos casos, é necessário lavrar o registro de imóveis para garantir a publicidade. Tem outras formas de transferência, que é o ato do império do Estado, que é a desapropriação. É um procedimento administrativo ou administrativo e judicial, por meio do qual o Estado retira da propriedade de alguém e a transfere para o próprio Estado ou para uma concessionária de serviço público. Se houver processo judicial, o juiz pode entregar o bem ao Estado antes mesmo, né, da conclusão da desapropriação. Outras formas de propriedade, uso capião. Não é considerado uma transferência, no sentido de que alguém transfere o direito de outrem. Precisa ser declarada judicialmente e, após a declaração judicial, é registrada no cartório de registro de imóveis. E também outra forma de adquirir, né, propriedade são os fenômenos naturais. Elasticidade do domínio. Direito do domínio é um conjunto de poderes do proprietário sobre a coisa. Usar, gozar, dispor, a gente já aprendeu isso, né? Reaver de quem injustamente possua ou detém. Um ou algum desses poderes pode ter o exercício deslocado do proprietário para outra pessoa. Que é aquela que a gente disse, arrendar, né? O deslocamento de um desses poderes inerentes ao domínio pode ocorrer por meio de dois tipos de direitos. Pela constituição de direitos reais, ou seja, direito também oponíveis erga omnes, contra todos, com a característica de sequela. O direito persegue a coisa. E preferência, quando o direito é real, é de garantia. Pela constituição de direito pessoal, de cunho obrigacional. São exemplos de contrato de locação, arrendamento e comodato, etc. O deslocamento do domínio pela constituição de direitos reais faz nascer o direito real sobre a coisa alheia, também exige a inscrição no registro de imóveis e o objeto do negócio é o próprio deslocamento do domínio. O deslocamento do domínio com elemento incidental a partir de uma obrigação não forma direito real sobre a coisa alheia, não exige a inscrição no registro de imóveis e o objeto do negócio jurídico é uma prestação, geralmente é dar um objeto para fins de uso temporário para outra pessoa. Esses aqui, ele não é proprietário, é aquela situação, né, dos arrendamentos e tal, que não são inscritos no ITR. A posse. Considera-se possuidor aquele que tem exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, de algum dos poderes de domínio. A teoria da posse considera que o exercício de algum dos poderes de domínio pode ocorrer por três fundamentos distintos. Jus, possidir, de novo, gente, eu não vou conseguir dizer isso. Não importa, e ocupação. E daí aqui ele explica cada um deles. E daí, aqui já dá para ler de novo, acho. A causa geradora da ocupação não é um direito, mas um fato. O jus ali tem uma causa geradora fundada em um direito, ou seja, tem um título. A ocupação é fundada em um fato. Mas o direito não deixa de considerar a ocupação como um fenômeno que tenha consequências jurídicas. A ocupação deve levar a uso capião. Né? Agora ele é posseiro, depois, com o tempo passa, ele pede uso capião. O ocupante pode levar
pode se valer dos interditos possessórios, ação de Estado para proteger a posse. Uma perspectiva tradicional, a propriedade obriga os outros a respeitar o direito do proprietário. Aos poucos, a ideia de uma obrigação inversa do proprietário para com os demais membros da sociedade, aos poucos está mudando isso, né? Tendo como um objeto a coisa, foi ganhando força. Essa obrigação inversa passou a ser conhecida como função social. O processo de incorporar a função social à propriedade foi um processo lento e está sendo construído. Numa perspectiva contemporânea, a propriedade é vista sob dois ângulos: interno, poderes do proprietário sobre a coisa, e externo, obrigação do proprietário com os outros membros da sociedade. O aspecto interno da propriedade é o próprio domínio. O externo é a função social. A propriedade passou a ser a faculdade de exercer um conjunto de poderes, que é o domínio, sobre a coisa ou uma obrigação do proprietário para com a coletividade, que é a função social. É um direito complexo formado por dois elementos. Continua existindo, e não podia ser diferente, a obrigação da coletividade em respeitar o direito do proprietário. Para nós entender um pouquinho sobre como é feito o registro, o registro de imóveis, tá? E aí a gente fala sobre as formas, e a forma de título e a leitura como é que é feito o registro no registro, tá? Tem jeito, tem que passar isso mesmo. Serviços notariais e de registros. Está na Constituição, está no artigo 236 da Constituição e essa lei ali de 94. Serviços notariais e de registros destinam-se a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Então, assim, está escrito lá no registro, tá certo. Agora, se tu souber que está errado, tem que acionar para fazer a alteração. É aquela coisa, né? Tá difícil. Serviço notarial faz ou o notário ou o tabelião. Serviço de registro. Quem faz é o oficial de registro ou o registrador. Há 7 tipos de notários e oficiais de registro. Exemplos: tabelião de nota, tabelião de protesto e de título, ofício de registro de imóveis, ofício de registro civil de pessoas naturais, ofício de registro civil de pessoa jurídica e títulos de documentos. Podem ser contratados auxiliares e escreventes entre estes últimos. Eles, o notário e o registrador, podem contratar auxiliares e escreventes. Entre esses últimos, escolhem-se substitutos. Os escreventes são substitutos dos notários ou dos registradores. Atividade que tem por objetivo, o registro lá, né? Atividade que tem por objetivo a lavratura de documento que expressem por escrito, de maneira plena e isenta de dúvidas, os contratos e as declarações de vontade. É uma prestação de serviço jurídico especializado na elaboração e formalização dos atos e negócios jurídicos. Um instrumento por meio do qual esse serviço é prestado chama-se escritura pública com fé pública. Característica do instrumento público: fé pública, pressuposto de legalidade, redigido por tabelião de forma neutra,
segurança contra perdas e extravios, diminuir riscos, observância da forma prescrita em lei e observância da manifestação de vontade. São os elementos. Alguns negócios jurídicos só podem ser celebrados por instrumento público. Então, isso é interessante para a gente, né? A questão de poder ler e entender o documento que chega até a gente, né? As transferências, modificações, extinções de direitos reais sobre os imóveis no valor maior que 30 salários mínimos. Constituição de renda, prestação periódica. Direito de superfície, direitos reais de garantia sobre imóveis. Instituição, fundação de direito privado. Cessão de direito hereditário, renúncia de herança, partilha amigável de bens no inventário, testamento público, etc. Isso precisa, né, ser celebrado instrumento público. O que diz o artigo 366 do Código Civil? Quando a lei exigir, como substância do ato, o instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Dispensa de instrumento público. Imóvel no valor menor que 30 salários. Imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro de Habitação. Contrato imobiliário com a Caixa Federal. Compra e venda com alienação fiduciária em garantia. Instituição e convenção de condomínio em edifício e doação. Isso não precisa instrumento público. Modalidades de títulos aquisitivos. Títulos extrajudiciais, que é a escritura de compra e venda, escritura de doação em pagamento, de partilha em separação e divórcio, de partilha em inventário e a carta de arrematação em leilão. E os títulos judiciais. Sentença em ação de uso capião, sentença em ação de desapropriação e de adjudicação. Adjudicação compulsória de promessa de compra e venda. Carta de sentença em separação ou divórcio, formal de partilha, carta de arrematação em leilão judicial em asta pública. Então, esses aqui precisam, né? E essas aqui, que são judiciais, elas, se eles chegarem com esse documento lá, não precisa estar registrado, não precisa nada. Esse documento já prova que ele é o dono. A lei dos registros públicos é essa aí de 73, é quando mudou as várias coisas. Tipos de registro: registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, de títulos e documentos, e de imóveis, e outros registros criados por lei própria. Registro de sociedade de advogados, OAB, enfim. Quais são os livros de registro? O de pessoas naturais, daí tem A, B, gente, olha, né? O de registro de imóveis são 5. Tá? É 1, 2, 3, 4, 5. Os livros sucessivos de registros de imóveis é 2A, 2B e assim por diante. E o livro dos demais registros, A1, A2, essas coisas. Não é muito importante que nós façamos isso. Agora aqui sim. No registro de títulos e documentos será feita a transcrição dos instrumentos particulares para a prova de obrigações convencionais, do penhor comum sobre as coisas móveis, do mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento, de forma facultativa, qualquer outro documento. Daí se quiserem. Aí que está o negócio, a transcrição, que a gente chegou até a comentar um pouquinho, foi em 73, então, que mudou. Mas até ali eles chamavam transcrição.
Hoje chama matrícula. A transcrição, os títulos eram transcritos ipsiliteris do livro do registro imobiliário. A transcrição ocorre em ordem cronológica, com remissões às transcrições anteriores. Matrícula no registro, imóveis registrados ou modificados após a lei de 73. É aquilo, né? Por isso que às vezes a gente pega a transcrição, aquela que nós já temos dificuldade de entender onde tem uma matrícula, essa questão depois de 73, o anterior, então, fica muito mais difícil de compreender, né? As informações principais dos títulos, transmitente, o adquirente, condições principais do negócio, a data, ônus e restrições, são inscritas em um extrato, com remissão ao título por completo. Sistema de fólio ou de ficha, concentração das informações em um mesmo livro ou ficha. No registro geral de imóveis são feitos matrícula, registro e averbações. Matrícula. O que é a matrícula? Representa o cadastro individual de cada imóvel, no qual são lançados todos os assentamentos referentes à propriedade e oneração, com os seus caracteres próprios e distintivos, sendo o modo pelo qual o imóvel ingressa no registro imobiliário. A primeira coisa que ele faz é escrever lá e dar uma matrícula para ele. O registro. O registro compreende os atos relativos à transmissão de propriedade e de constituição de direitos reais sobre imóveis, correspondendo aos antigos procedimentos da transcrição e inscrição. O que é a averbação? Representa um ato acessório destinado ao assentamento de modificações na situação do imóvel ou direito pessoal do proprietário, sem alterar a essência do registro. Registro imóvel. Todo imóvel objeto de título a ser registrado deve estar matriculado no livro 2, o segundo livro, número 2. A matrícula é o primeiro ato do registro. Na abertura deve-se dizer a origem. Os demais fatos que merecem registros estão descritos no inciso, aquele ali, do artigo 167. Exemplos de registros: hipoteca, penhora, sequestro de imóveis, certidão em geral, usufruto, uso, renda, fiteute, loteamento, entrega de... São exemplos de... Aqui continua mais um pouco de exemplos. Daí tem exemplo de averbação. Convenções antinupciais, regimes de bens diversos do legal, mudança de denominação, numeração de prédio, edificação, demolição, desmembramento, alteração de nome do proprietário, alteração de nome do locadouro, reserva legal, servidão ambiental, tudo isso são tipos de averbação que pode ter no registro. O registro de imóveis são 5 livros. O registro geral é o de número 2, que é onde estão registrados o que nos interessa. E a matrícula é assim, ó. Vamos lá. Isso aqui que é interessante para nós entender o que está escrito, né? Tem coisa que nem nos interessa olhar na matrícula, né? Se a gente consegue identificar o que é o que, né? No caso da matrícula, o número é sequencial. Exemplo, a matrícula 721. A abertura da matrícula se dá pelo primeiro registro. Registro 1 da matrícula 721. Tá, e aí os seguintes vão indo, né? Os registros e as averbações seguintes seguirão a ordem numérica. Registro 1, 2, 1, daí vem a averbação 2, 1, 2 do 721, averbação 3 do 721, registro 4 do 721, vem nessa ordem assim.
Então, esses numerozinhos que estão lá, diz tudo isso. Ó. R1721, AV1. Então, a verbação, mas o registro tem que ir olhando. Ninguém quer conversar nada, não? Isso é muito maçante, gente. Aqui o que acontece? A gente não vem da área de direito, etc., né? Mas tem toda uma questão assim, ó, toda a dificuldade que a gente tem de ler os atos, né, os títulos, e daí, dizer, mas o que a gente faz para ler? Não tem jeito, tem que ler mesmo, tem que botar debaixo do braço e ler o troço. Não tem outra forma de resolver isso, né? Aí, daí disse, não, dá para fazer um curso de direito, né? Um cursinho de direito, um treinamento de direito. E daí, ontem mesmo a gente estava conversando, não adianta, ele vai ensinar como faz, ele não vai ensinar como não faz. Então, e nós temos problema como não faz, né? Eles fazem qualquer coisa e entregam para a gente analisar. E se alguém vai ensinar direito, ele não vai ensinar o errado, ele vai ensinar o certo. Não adianta nada para nós. Essa questão, né? Diz, não, mas a gente faz um curso de direito. Não, a gente tem que pegar aquelas papeladas lá e ler, e não tem outro jeito. Sobre cadastro territorial. Um cadastro territorial é um inventário oficial e sistemático sobre a forma como o homem ocupa a superfície terrestre. Trata-se de uma modelagem realizada pelo Estado a partir de levantamentos de limites e confrontações de parcelas de um território. De novo, limite e confrontações, tá? Isso é que vai estar em relação ao cadastro. Então, aquela porção de matrículas que a gente viu o outro ali, por exemplo, é porque aquilo é uma parcelinha, né? Cada um é uma parcelinha. E parcela é parcela, o imóvel é o perímetro todo. O cadastro territorial traz informações diversas sobre o objeto cadastral. São exemplos deste tipo de informação a localização espacial do objeto modelado, suas dimensões, a qualificação das pessoas que mantêm relações com esse objeto, as confrontações e outros. Um dado cadastral diz respeito a uma porção determinada da superfície. Assim, o objeto de um cadastro territorial é uma porção da superfície cujos limites foram levantados. Lembra que o agrimensor foi lá, viu, mediu? Essa porção é chamada de parcela. Para ser considerada parcela, os segmentos de reta que unem os seus vértices devem formar uma figura geométrica fechada. Daí aí tem um modelinho, né? Olha a parcela do cadastro territorial. A figura tem 11 pedacinhos aqui. Que é a... Mas a gente vai passar, não. Vocês não viram ainda. Viram, sim. É o mesmo desenho, só que ele vai botando antes. Nós vimos um outro da reserva legal, né? Esse aqui, ó, o 2, o 4. Isso aqui é a primeira base. E daí depois eles vão botando as outras informações. As informações existentes em um cadastro territorial sobre as parcelas ou outros objetos podem ser coletadas e armazenadas sob dois tipos de dados. Os literais, que é o que a gente tem hoje lá no CNIR, e os gráficos, que é o que está no CIGEF, que proximamente, ou, enfim, vai estar como base de todo o CNIR. E aí sim, dá para começar a falar em multifinalitário. Literais são os dados alfanuméricos que fornecem informações descritivas por meio de texto ou números.
Por exemplo, dizer que uma parcela X localiza-se à margem direita do rio, a 30 quilômetros a partir de determinado ponto, ter como confrontantes os imóveis X, Y, Z. Eu ia dizer X, Y, Z, não é Y, Z e K. É uma forma de descrever a localização espacial do objeto cadastral, utilizando-se de dados literais. Essa localização também pode ser mostrada utilizando-se os dados gráficos, tais como um documento cartográfico que mostre o perímetro e a localização do objeto cadastral em mapas do município, que tragam elementos como acidentes geográficos e construções realizadas pelo homem, como leito do rio, estradas, curvas de nível, logradouros, aglomeração urbana, etc. Cadastro urbano e rural. Um cadastro territorial pode-se modelar toda a área de um determinado território. Apenas a área urbana ou apenas a área rural. Constituição de 88 divide, né, atribui a gestão política de desenvolvimento urbano ao poder público municipal e a agrícola, fundiária, da reforma agrária, além da tributação para a União Federal. Por essas razões, tradicionalmente, os cadastros urbanos estão sob gestão dos municípios e os cadastros rurais sob gestão da União Federal. Essa divisão não precisaria ser tão rígida, pois há interesse de gestão territorial dos municípios em suas áreas rurais, bem como da União nas áreas urbanas. No caso da União, há estudos que indicam a existência de mais de 20 cadastros territoriais diferentes sob a gestão dos mais diferentes órgãos públicos federais. CAFIR, SNCR, CIGEF, CAR, essa aí eu nem sei o que é CTF, eu não sei, o SPU, FUNAI, Floresta, e lá vai. Tá? Finalidades de um cadastro. As informações de natureza territorial são importantes para que diversos tipos de instituições possam gerir os seus negócios. São exemplos de atividades que necessitam informações territoriais. O planejamento urbano, controle de áreas de risco, a preservação ambiental, o controle epidemiológico, o planejamento e a prestação de serviços públicos, e lá vai, né? Ainda nas finalidades, como o território é o mesmo em qualquer que seja a utilização das informações territoriais, em vez de cada instituição que trabalha com essas informações criar a sua própria base, é mais eficiente que uma base única seja criada e compartilhada entre as várias instituições, o que significa redução significativa de custos e a maior possibilidade de manter as informações atualizadas na íntegra. Quanto ao cadastro territorial servir a várias finalidades, ele é chamado de multifinalitário. O multifinalitário deve ser modelado de forma a possuir um núcleo básico de informações territoriais que servem a toda e qualquer finalidade. São aquelas informações, ali depois vai dizer, que vão estar no CNIR. As outras, né, que a gente disse, a Receita, toda a parte do CAFIR, interessa para a Receita fazer o lançamento, cobrar. Então, essas informações ficam na Receita, mas o CNIR tem as informações básicas de... Esse básico, o básico, o estrutural, foi o que foi colocado no CNIR quando eles varreram a base do SNCR e consideraram ativos os imóveis. E esses formaram a base do CNIR aqui, a estrutural essa. Cadastro, então, o cadastro que só tenha esse núcleo básico se chama cadastro estrutural. A parte estrutural de um cadastro independe do fim que se vai dar à informação territorial e deve estar baseada em relações jurídicas que se estabelecem entre o território e as pessoas. Cadastro estrutural ainda
É o cadastro que armazena as informações principais sobre, lembra? Identificação, os grupos de informações ali no CNIE. Identificação, localização, dimensão, titulares de direito real e as relações jurídicas. Traz as informações que são comuns a todo e qualquer cadastro. A ideia é essa, né? E o que é cadastro temático? Um é o fiscal, outro é o agrário, outro e lá vai. Cada um pode ir lá e colocar suas informações. São cadastros formados a partir do cadastro estrutural, que possui informações complementares às informações estruturais. As informações temáticas, em geral, apenas interessam a finalidade do cadastro temático. Exemplo de cadastro temático, acabamos de falar, fiscal, fundiário, ambiental, etc. Cadastro fiscal. É um cadastro cuja finalidade é permitir a tributação sobre a propriedade, a incorporação ou o trânsito imobiliário. No caso da tributação do ITR, o cadastro fiscal se chama CAFIR. No caso da tributação do IPTU, cada município tem o seu cadastro fiscal próprio, que vai permitir a tributação do IPTU. O Cadastro Nacional de Obras também será um cadastro fiscal, pois vai permitir a tributação sobre a contribuição previdenciária do ato de incorporar. O Sistema Nacional de Cadastro Rural, que é o SNCR, ele foi criado em 62, com o Estatuto da Terra. De responsabilidade do INCRA, é estruturado sob a forma de abas, eu disse que na declaração, né? Ele tem a estrutural, de pessoas e de uso. E essas informações é que ele coloca na DCR. E dependendo o que ele vai mudar, ele precisa comprovar lá ou não. Que hoje cedo a gente conversou um pouquinho, entregar a documentação. Mas isso é do INCRA, né? Lembra? É utilizado no país para tratar questões fundiárias e funciona como cadastro fiscal para o lançamento de taxa de serviços cadastrais do INCRA. É aquela valorzinho da taxa que ele paga quando ele emite o CCIR. O CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele foi criado em 2012 e fala: a inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais. É um cadastro que tem informações gráficas. Exigência para o imóvel rural adentro na PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. A inscrição no CAR está repetido, acabou-se. Tá, gente. Eu vou deixar esse material para vocês e vocês se divertem depois para... Eu quero chegar aqui, ó. Olha os anexos que tem aqui nela. Tem o comprovante de inscrição, o anexo 2, o comprovante de inscrição simplificado, o DECIR é o anexo 3, o anexo 4 é o documento de informação e atualização cadastral, o DIAC,
Demonstrativo de cadeia sucessória é o 5. O 6, declaração de posse. O 7, declaração para cancelamento e renúncia de propriedade. Lembra aquelas motivos lá de cancelamento? Declaração para cancelamento de inscrição indevida e relação de documentos. Tá, gente? Então, nós vamos só Nós não vamos ler tudo isso aqui, não. É só para dar conhecimento, né? Para quem não conhecia. E aí, então, coisas que às vezes está parecendo para vocês muito difícil, esse anexo aqui ajuda a resolver praticamente tudo. Tá? Mas é aquilo, é exemplificativo mesmo assim. Porque pode aparecer outra coisa e vocês vão ter que analisar. E é aquilo. Se o que trouxeram vocês não estão satisfeitos, pede atualizado, pede outro documento. Vocês têm que se convencer de que o que ele está pedindo pode ser feito. E para isso, ele vai atender como vocês tiverem, o quanto que vocês tiverem necessidade. Né? E como a gente também sabe, o que chegar é porque é problema. Então, realmente, tem que botar debaixo do braço e sair catar. Pedir ajuda, se for o caso, mas é isso mesmo. Tá? E nesse documento, então, ele traz todas as situações. Lembra? Ato, inscrição. Primeira inscrição de imóvel não cadastrado. Está tudo bem coisadinho. Ou é uma certidão de registro, ou é uma escritura pública ou particular, né? Com todos, diz tudo aqui. Ou escritura pública de inventário, ou, tem observação, que dá margem, que auxilia mais um pouco. Daí depois tem, inscrição. Primeira inscrição de imóvel não cadastrado em relação à posse e ajuste do título. Fala tudo ali. Inscrição. Primeira inscrição de imóvel não cadastrado, domínio útil. Por aquisição parcial. Por emissão prévia ou desapropriação, né? Lá vai. Todos os tipos de inscrição. Depois tem alteração de cadastro, desmembramento, anexação. E lá vai. Todas as formas de alteração de cadastro. São casamortes. Cancelamentos, por transformação em imóvel urbano, por emissão prévia da posse, desapropriação. Daí, por que está aqui de novo? Por que cancela? Por quem escreve? Porque depende de onde que está vindo a informação. Se é por quem perdeu ou é por quem ganhou. Todos os tipos de cancelamento. Reativação. Ou desfazer o ato, com finalidade de desfazer o ato cadastral do cancelamento. Certidão. E é isso, tá? Aqui, o que significam essas certidões? Certidão de registro de imóvel. É o certificado, é a certificação do cartório da situação ou fato constante do livro e documento, né? Certidão de inteiro teor. Extração por meio datilográfico ou reprográfico da transcrição ou das anotações, registros e averbações na matrícula do imóvel. Certidão em resumo simplificado. Daí, dependendo do tipo de informação que tu precisa, é o tipo de certidão que tu pede, se for o caso. Ok? Então, é isso.